Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, ainda na oitava de Páscoa, estamos para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora vista por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a este não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia nos traz essa meditação desses discípulos que não acreditaram naqueles que falavam que Jesus havia ressuscitado, que tinha tido com ele. Então, essas aparições do ressuscitado ajudaram os discípulos a passar de incrédulos e duros de coração a verdadeiros crentes. Tornaram-se aptos a anunciar o Evangelho a toda criatura. Então esse Evangelho desse dia nos traz essa meditação da nossa incredulidade. Que o fato de não acreditarmos está ligado à nossa dureza de coração, a sermos incrédulos, nos impede de sermos verdadeiros crentes, nos impede de anunciarmos o Evangelho. E isso é tão forte quanto a ordem que o Senhor nos dá no final do Evangelho: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho desse dia está nos dizendo que o que nos impede de anunciarmos o Evangelho é não acreditarmos nesse Cristo ressuscitado. Então estejamos atentos às nossas ações. Que o Evangelho desse dia está nos dizendo que quando nos encontramos com esse Cristo ressuscitado, nós deixamos de ser incrédulos e passamos a ser crentes. E com isso nós passamos a anunciar o Evangelho. Porque quem tem a experiência de estar com Jesus, de se encontrar com Jesus, não quer guardar isso apenas para si, mas quer anunciá-lo. Então que esse Evangelho nos leve a meditar. Esses discípulos estavam de luto, chorando, quando Maria Madalena foi anunciar a eles que ela tinha visto Jesus, que ele estava vivo. Depois, os outros discípulos que encontraram Jesus no caminho também anunciaram, e mesmo assim eles não acreditaram. Só quando Jesus encontra-se com todos eles, mesmo eles estando, o Evangelho vai dizer que ele estava com uma outra aparência. Mas ele repreende Jesus pela falta de fé
e pela dureza do coração. Por isso eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então que possamos meditar nesse Evangelho neste dia, nesta situação. Se estamos tristes, se estamos alegres. Estamos assim com fé de que Cristo ressuscitou por mim e por você. Se estamos, então, nós devemos seguir essa ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então que possamos pedir isso nesse sábado ao Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo, dai-me a graça de ter esse encontro neste dia com esse Cristo ressuscitado. Vem, Espírito Santo, e tira do meu coração toda a dureza, toda a incredulidade, toda a falta de fé. Peça ao Espírito Santo isso nesse dia. Leia o Evangelho, releia e peça essa experiência do Espírito Santo para estar com Jesus, para sermos fortalecidos em nossa fé, visto que Cristo ressuscitou e não foi em vão. Então, nesse dia, possamos anunciá-lo a toda criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.